noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a treta da Karina Ricci e tentar responder a seguinte pergunta: todas as tramas precisam de diversidade, hein? Agora roda a vinheta. E se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho esse livro. Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né? Vamos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto. Vai a merda se você for ler esse livro. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. A história deste episódio começa anos atrás, quando dentro do book Twitter e da comunidade literária em geral, pessoas começaram a discutir sobre o fato da autora Karina Ricci, em seu livro Perdida, ter apagado o fato da escravidão, mesmo seu romance se passando no século XIX, anos antes da Lei Áurea ser assinada. Então, para que não fiquem buracos nessa narrativa, eu vou ler a sinopse do livro para vocês. Neste livro conhecemos Sofia, que vive em uma metrópole e está acostumada com a modernidade e as sociedades que ela traz. Ligeiramente viciada em tecnologia, acredita que não saberia viver sem computador, celular e micro-ondas. Cética e independente, Sofia tem como melhor amiga Nina, uma bela jovem que esteve a seu lado em todos os momentos difíceis em que precisou de apoio. Ao contrário da amiga que faz planos para seu futuro romântico, Sofia tem pavor à mera menção da palavra casamento. Viver em função de uma só pessoa, como se sua vida apenas tivesse sentido se ela estivesse por perto, hein? Acordar e olhar para a mesma pessoa todo santo dia. Ter que cuidar do marido, dos filhos, do cachorro, trabalhar. Casamento não seria um tipo de sentença de escravidão? Enfim, os únicos romances na vida de Sofia são aqueles que os livros proporcionam. Mas ao acordar em um belo dia de fevereiro, a moça terá uma reviravolta em sua vida. Após comprar um celular novo, algo misterioso acontece e Sofia descobre que está perdida no século XIX sem ter ideia de como voltar para casa ou se isso sequer é possível. Enquanto tenta desesperadamente encontrar um meio de retornar ao tempo presente, ela é acolhida pela família Clark, com a ajuda do prestativo e lindo Ian Clark, que aos poucos mexe com todos os seus sentidos e a faz agir de uma forma cada vez um pouco mais desconexa. Sofia embarca em uma busca frenética e acaba encontrando pistas que talvez possam ajudar a resolver esse mistério e voltar para a sua tão amada vida moderna. O que ela não sabia era que seu coração tinha outros planos. Agora que você já tem em mente do que se trata o livro, nós vamos literalmente voltar ao presente, mais precisamente uma semana atrás, quando ocorreu o anúncio da adaptação desta obra para o audiovisual na Disney. Acontece que isso reacendeu a raiva que uma galera grande já tinha desse livro pela razão que eu apontei anteriormente. E também fez com que os fãs da escritora e da série de livros que surgiu a partir dela viessem em defesa dela, tentando justificar a situação do apagamento, comparando este a outros livros de autoras gringas, no caso, que fazem o mesmo e aparentemente, na visão desses fãs, não foram criticados com a mesma veemência. É isso. Eu esqueci de alguma coisa, Anne? Não, tá tudo certo, não esqueceu nenhum pontinho, porque, olha, vai ter muita coisa pra gente poder desenvolver aqui nesse debate. Inclusive, no meio do episódio, eu vou falar sobre outra polêmica que a Karina Ricci se envolveu, mas, tipo assim, não virou polêmica quanto aconteceu com Perdida, tá? Mas, mesmo assim, a mulher conseguiu, com a sua outra adaptação, apagar uma das únicas representatividades que ela tem nos livros dela como protagonista, que é uma pessoa representativa. Então, fica aí, porque ainda vai ter coisa aqui que, olha só, essa autora... Nome do episódio: Descascando a Karina Ricci. Descascando a Karina... Brincadeira, É o não nome alternativo. É o nome alternativo. Porque eu não posso botar o nome dela no feed, senão ela vai processar a gente daqui a pouco. Enfim, Ana, se apresenta para o público. Oi, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Cristina Rodrigues. Eu sou escritora, sou historiadora, sou tradutora. Eu sou uma pessoa que adora livros que se passam
né, no passado, que tem essa coisa de ou viagem no tempo, ou são realmente romances de época. Inclusive, eu leio esses problemáticos e tudo sem problema. Mas não dá para esquecer que eles têm esse problema, né? Obrigada pela sua presença aqui hoje, Ana. E nós vamos transitar para o segundo bloco para começar essa discussão de uma forma mais enfática. Bora lá. Para começar de verdade essa discussão, eu vou citar o primeiro gancho do dia, que não por acaso foi postado pela convidada da semana, senhora Ana Cristina Rodrigues. E eu vou ler a thread dela inteira, porque é só assim para poder dar contexto para essa história. Na verdade, citando a Ana Cristina, o grande calcanhar de Aquiles dos romances de épocas é passar por cima do lado podre daquelas sociedades. Não há escravidão ou servidão, não há pobres, só existem para demonstrar a bondade dos protagonistas quando esses pobres são citados. O que eu estou escrevendo se passa no Brasil do século XIX e tem um alforriado como coadjuvante. E sempre que descrevo a paisagem urbana do Rio de Janeiro, me esforço a falar dos tigres ou dos escravos de ganho. Mas, Ana, assim fica mais difícil de escrever. Amores, deixa a tia falar algo que aprendeu nos seus 44 anos. Nada que você tente fazer bem feito, de verdade, é fácil. Quando você escreve ou cria de uma forma consciente, tentando dar o melhor de si, fica difícil mesmo. Bora lá. Eu vou partir dessa seguinte opinião da Ana para dizer uma coisa. Eu concordo em número general com ela, com tudo que ela disse, apesar de eu não ser uma assídua leitura de época, quando o assunto são ficção, quando o assunto é não ficção, eu viro uma leitura de época, tecnicamente falando. E eu vou partir da opinião dela para dizer a minha. A minha falecida avó Celeste tinha uma mania de dizer uma coisa. Até para fazer merda, você tem que fazer direito. E eu acho que isso resume muito o que nós estamos discutindo aqui nesse bloco agora. Porque eu, enquanto pessoa preta, eu, enquanto pessoa racializada, periférica, prefiro ler uma história onde todos são brancos, seja a trama ela qual for, do que ler uma trama cheia de corpos diversos e parecidos com o meu, onde o autor fez uma merda gigante, tentando se passar como um antirracista e aliado. Vocês me entendem, né? Eu penso a mesma coisa, tá? Eu acho que, apesar de concordar com tudo que a Ana fala, eu também tenho uma visão que é sobre isso. Eu acho que quando a gente está lendo um romance de época, não é que os autores não queiram colocar, mas é um pouquinho diferente. Tipo assim, é muito diferente você colocar vida àquelas outras pessoas que estão em volta, que são as próprias, como é que fala? As damas de companhia, por exemplo, né, que são as que normalmente aparecem mais, sendo que elas não vão ser importantes na história. Elas não vão ter uma história, elas não vão ter uma voz, ela só vai aparecer lá para falar assim, a senhora quer que eu prepare a sua banheira? Ah, sim, senhora, entendeu? Então eu acho que é algo do gênero. Eu acho que para a gente mudar o conceito inteiro, deveria mudar um gênero por completo, sabe? O gênero todo, enfim. Apesar de ter jeitos de você burlar esse sistema e tudo mais, e acabar dando uma voz a pelo menos uma pessoa ali que seja racializada, enfim, com outro tipo de etnia, com culturas diferentes. Dá para você fazer isso. Você não precisa fazer aquele cenário que todo mundo já conhece, que é o cenário da sociedade londrina, que não sei o quê, blá, 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 blá. Inclusive, a gente já tem outras autoras explorando isso, tá? Inclusive, eu tô lendo um que se passa, por exemplo, na Alemanha, sabe? E assim, eu fiquei um pouco chocada quando eu comecei a ler, porque era um romance de época, eu não sabia o que tava... Eu não gosto muito de ler sinopses no Kindle, então eu leio por cima e só adiciono. E aí, quando eu comecei a ler, e ele falava muito sobre a Prússia, sabe? E algumas coisas assim. Aí eu fiquei, Berlim. Aí eu assim, isso aqui não se passa em Londres, não? Aí eu me toquei, falei, puta, é mesmo, não passa em Londres, eu tô chocada.
sabe? Acho que isso que vai movimentando e abrindo portas pro gênero. Mas eu concordo num negócio aí que a Rai falou, que é autor consegue fazer merda bem feita. Porque o caso da Karina Ricci, ao meu ver, é sobre isso. Se ela tivesse calado a boca dela, feito o livro que ela queria, dando essa glamorização do tempo, da história, da família, que tanto faz. E assim, não quero deixar no meu mocinho escravocato, que tem um monte de escravos e servem ele e tudo mais, blá blá blá. Beleza, não faz. Mas puta que pariu. Pra que caceta você vai fazer uma nota final dizendo, olha só, gente, então eu escrevi toda essa história, mas eu fingi que a escravidão nunca aconteceu, tá? Eu não quero esse momento ruim da história no meu livro, tá? Isso não aconteceu. E simplesmente apagar os negros. Desnecessário, né? É tipo, pra quê? Eu acho, agora eu tô fazendo o curso de produção editorial, gente. Nessa semana eu tive uma aula sobre as provas sobre o livro e a gente vai. E a professora acabou falando um pouquinho sobre coisas que na produção editorial os editores, enfim, conseguem fazer para melhorar o conteúdo do texto. Não tinha um editor, alguma pessoa ali para dizer, para botar a mão na cabeça dessa mulher e falar assim: ô meu anjo, não precisa dessa nota, vamos tirar ela? Eu acho que assim, qual é o ano da publicação de Perdida? Acho que 2015. Não. Foi 2010, eu acho. Nossa. Muito antigo. Muito antigo. Eu era criança. Deixa eu ver. Perdida é de 2013. 2013 é porque assim, eu acho que toda essa discussão é um pouco complicado a gente olhar com olhos do presente uma coisa do passado, porque apesar da gente pensar 2013 não faz tanto tempo, 2013 ainda tinha Pânico na TV. Era tipo Paniquete. Gente, vocês lembram da Paniquete? Lembra não que os caras rasparam o cabelo da menina, literalmente. Da Babi. Assim, as coisas que aconteciam em 2013, as piadas que eram feitas em 2013 com pessoas racializadas, com mulheres, com pessoas da comunidade LGBT, eram, muito normalizadas. A gente tem... Então, que eu queria... Tá, pode falar. Se é pra justificar por tempo, vamos fazer esse negócio direito. Quem é o mais velho da praça? O Duque e eu. É de 2000. Obrigada, eu ia falar isso. Ele é o mais velho da praça. Ele é o mais velho. Ele tem que passar primeiro. Sim. Se é pra justificar por tempo, vamos dar o lugar preferencial. Porque o livrinho velho. Não, eu tava querendo dizer porque ele falou, mas será que não tinha ninguém pra falar pra ela não pôr essa nota? Não, provavelmente não, porque em 2013 ainda era normal. Não tinha ninguém pra dar um toque, entre aspas, porque normal. esse toque não existia ainda, não era falado como é hoje. Na verdade, eu acho que, desculpa interromper, mas na questão é o seguinte, há muito pouco trabalho editorial de texto no Brasil. Em grandes, pequenas e médias editoras, assim, tá razoável, vai. Em 2010, hoje, você não tem tempo hábil, ainda mais quando é um livro que vai ser um best-seller, que você está investindo, você tem que mandar logo para a prova. No caso de uma editora tão grande igual a Galera, né? Tudo bem. É o grupo, né? A salvação que a gente tem hoje é que hoje os livros eles não vão direto para a editora. Hoje a maioria dos livros nacionais que a gente tem, ou eles eram fanfic antes, então, eles já passaram pelo público, já teve toda uma crítica que o autor teve em cima disso, ou eles foram publicados independentes no Kindle Unlimited ou coisa do tipo, e aí o autor foi para uma editora. Então, meio que essa coisa de esse filtro assim social meio que é passado antes do livro ser publicado. Mas as editoras ainda hoje, elas não colocam dinheiro para uma leitura sensível nos livros. Muito raro. As grandes, então, muito raro. Não tem porquê. Sim. O investimento deles é em marketing e muito pouco no editorial. Se você for ver os valores que eles pagam para copydesk, para essas coisas, não estão nem aí.
Isso é do mercado, isso é uma coisa que vem acontecendo no mercado editorial mundial, acho que desde a década de 90, mas ficou tanto número de lançamentos que eles não têm tempo para trabalhar um livro. Né? A não ser que seja um autor para ganhar prêmio, né? Só para corrigir o negócio, tudo bem, na época não tinha alguém para falar isso, mas, gente, hoje a gente está em 2022, esse livro foi republicado nas edições, né, as republicações lá que eles fazem a tiragem, gente, já foi publicado várias vezes. Alguém poderia ter falado assim, olha, nessa nova tiragem que a gente está fazendo, a gente vai tirar esse aviso, entendeu? Porque essa discussão que a gente está falando, isso não é novo. Essa discussão já vem de anos já. Tem muita gente. Mas é a galera, né? Sobre. Amiga, mas aí fica meio difícil, né? Tipo, a galera não faz tratamento nenhum. Não faz nem até hoje. Em livro velho. Não faz nem livro novo, vai fazer em livro velho. Não sei, gente. Eu tenho um pouquinho de uma outra visão. Eu acho que isso é muito mais sobre a Carina Risse do que a editora. Entendeu? Eu acho que assim, se ela sentiu a necessidade de botar essa nota no final, foi porque sentiu. Eu acho que assim, então, a partir do momento que tu fica se justificando de alguma coisa que, tipo, ninguém te acusou de nada. E você tá se justificando, é porque tu fez merda. E tu sabe que tu fez merda. Então. A minha questão com esse livro, assim, botar um ponto aqui diferente do que já foi levantado, não me incomoda o fato de dela ter apagado a existência da escravidão no Brasil. Por quê? Isso não me incomoda porque eu tenho um raciocínio de que, assim, se vai fazer um romance fofinho, eu gosto de ler romances fofinhos com pessoas negras sem utilizarem de racismo no meio, sabe? E, assim, se ela não tivesse... Calma aí, deixa eu terminar. Se ela não tivesse... literalmente botado todos os personagens como pessoas brancas e excluído a existência de tudo, de todo o background que tem, por ser um livro, querendo ou não, uma fantasia um pouco mais pé no chão, mas ainda é uma fantasia, a garota voltando no tempo. Meio sci-fi. O que acontece? Se fosse meio que, sei lá, tivesse personagens negros no livro, por exemplo, e ela tivesse excluído isso, não ia me incomodar de forma alguma, entendeu? Mas eu entendo o fato das pessoas terem ficado irritadas com isso, sabe? Principalmente pelo fato de que todo mundo que tá ali é branco, ela simplesmente esqueceu, ela não botou qualquer destaque em personagens não brancos. E o negócio se passa no Brasil. Até aí, beleza. Você realmente tá certa nesse ponto de que, assim como nós, pessoas pretas, racializadas em geral, exigimos hoje que os romances, principalmente, que tratam de negritude entre casais racializados, predominantemente, sejam feitos de uma forma que não falem sobre racismo o tempo todo e foquem na construção do afeto entre o casal e, inclusive, introduzam outros tipos de conflitos que são perpassados por pessoas pretas quando elas se envolvem em relacionamentos afetuosos, tirando o racismo físico, recreativo de jogada, mas a gente entra aí numa disparidade, na minha visão, pelo menos. E eu vou usar isso já para pular para o segundo tempo, porque a gente não pode ficar preso demais em um. Porque se majoritariamente falando, o público desse livro é branco, o público dessa escritora também imediatamente vai ser branco. Então, para ela conquistar o outro tipo de público, ela teria que começar a dar voz para essas pessoas. Coisa que já ficou claro que ela não sabe fazer. Pelo jeito nem quer, né? Pelo jeito não quer. Então, se você vai por essa linha de que, eu vou tirar do contexto uma coisa ruim que aconteceu nesse meio tempo, para poder amaciar e fazer uma história fofinha. Beleza, eu vou tirar a Segunda Guerra Mundial de jogada e meter um romance na Alemanha em 1945. Foda-se. Como? Entre um alemão e uma judia, por favor, que é pra ser... Dá pra fazer isso? Então, realmente já fizeram não, isso. Entre né? A gente dois alemães, porque não existem judeus.
Entendeu? Galera, Tá vendo? Tá vendo entendeu? o problema? Não, mas aí é o que eu falei. Isso daí que ela fez foi literalmente botar um romance entre duas pessoas brancas. Não existem pessoas não brancas no universo dela. Entendeu? O que eu falei que não iria me incomodar se ela tivesse colocado, por exemplo, uma pessoa preta com outra pessoa preta, sei lá, um Se ela romance tivesse interracial. feito a série dos Bridgertons. Pode ser, tá ligado? Eu Mas não, uma podia não ser me em 2000 incomoda. e outra em 2013. Amiga, mas Bridgerton não se passa em 2013. Certo, mas a Entendeu? distância desses anos de lançamento se importa, cara. Mas eu não Sim, tô muda muito o falando. contexto. Escuta, olha só, o meu argumento é que eu não estou defendendo a Karina Ricci. Eu tô falando que se tivessem que não. feito um livro que se passa nos anos antigos, fizessem feito a série dos Bridgertons e tipo assim, sair do livro em outra autora, por exemplo, não ia me incomodar. Mas a forma que ela fez, a justificativa dela, tu sabe que a pessoa não queria retratar não queria retratar a escravidão, foi a desculpa excluir pessoas. Não existem pessoas negras, então não existe racismo. Essa foi o raciocínio dela, tá ligado? O que eu tô querendo dizer é que não necessariamente para você escrever um romance que contenha pessoas negras ou que se passe numa época antiga que também contenha pessoas negras, você não precisa botar racismo, entendeu? Certo. Porque preto não é só racismo. Sim, É isso que eu quis dizer, entendeu? sim, sim. E, aliás, eu acho importante a gente entender uma coisa também. Já que a gente está falando sobre isso, vamos colocar os Bridgerton. Tem representatividade? Nenhuma. Mas o que aconteceu quando ele virou uma adaptação? A mão da Shonda Rhimes. E aí, o que ela Exato. fez? Ela colocou representatividade. Qual é a desculpa da Karina Ricci agora? Não tem. Pois Entendeu? é isso, gente. Foi a mesma Tem coisa- uma diferença. Foi a mesma coisa com Percy Jackson. Percy Jackson, eu me irritei bastante quando saiu o request do Percy Jackson, mas enfim. Que saiu. Os primeiros livros não tem representatividade nenhuma. O único personagem negro lá não tem fala e ele morre. Então, assim, agora a gente tem 2 protagonistas racializados. Então, tipo, não é questão, vai querer lacrar, fazer agora, quando fez. Porra, o livro é antigo, o cara não botou na época, tá botando agora. Show, beleza, a gente ainda tem o livro. Vocês estão reclamando da porra da menina? Vai ler o livro, ainda é branca no livro. Pronto, bate palma pro livro. É isso, Assim, enfim. eu fico assim porque assim, o Morro dos Ventos Uivantes, que é um dos clássicos geradores dos nossos romances de época de hoje, Sim. já tem uma pessoa racializada. O Heathcliff é uma pessoa racializada. Pois é. É só que Eles falam de tráfico de escravos, eles falam de plantação de Pois açúcar. Pois E do século XIX. Mas Orgulho e Preconceito é mais divertido. Sim. E o assim, Heathcliff Porque não filho da falam puta. sobre isso. Não, na verdade é porque o Morro dos Ventos Uivantes é uma tragédia. E o Orgulho e Preconceito é uma comédia de costumes. Exato. E a Esse diferença tipo de é um gênero pouquinho E aí, também. são assim, dois outra coisa também que eu acho que a gente devia levar em conta no da Karina Ricci é a classificação indicativa. A gente está comparando ele até agora com romances de época que são romances adultos. O da Sim. Karina Ricci é um young adult, não tem sexo, não tem nada adulto. No Então, assim, primeiro livro. enfim, eu li quando eu era criança. Então, era tipo o mesmo público de fazendo meu filme, que lia Sim, Karina sim. Ricci. Então, quando você pega uma Julia Quinn da vida, você espera que uma pessoa que pode ler uma cena de sexo como é tratada nesses livros, também tem capacidade para ler debates políticos e cenas de violência, que são, né, coisas que acontecem se você quer tratar o racismo. Ah, mano, mas aí basta do querer do autor da frente da história. Mas aí, mudando de ponto, mas não de assunto, outro ponto a ser discutido foi a mini-thread da autora Clara Madrigliano, salve Clara, e eu vou usar o ponto dela para poder seguir na mesma linha que a série começou. A Clara disse, eu não quero ficar problematizando livros, eu não quero, mas, abre aspas, quis escrever romance fofinho, e por isso decidi que a escravidão nunca aconteceu no Brasil no universo do livro. É uma das desculpas mais preguiçosas que eu já ouvi. E aí, esse é o incômodo todo, gente, desculpa. Esse é o incômodo todo, porque a pessoa estuda espartilho. Que tipo de tecido você usa? Se faz rendinha francesa, se faz rendinha ao cacete A4.
Entendeu? Mas fica com preguiça de pesquisar e descobrir que tem uma camada urbana de negros já libertos, alforriados, ou que compraram sua própria liberdade, que já tem uma classe média urbana racializada. Não tem. Aí não vai, porque não precisa incomodar. Eu acho que, na verdade, é preguiça. Eu ia falar também a mesma coisa. Essa sair da bolinha de conforto incomoda. Não, eu vou seguir. Porque ela provavelmente leu esses livros todos ingleses, americanos, e na hora de reproduzir, ao invés de realmente pensar, eu quero aquilo, mas no Brasil, eu quero aquilo. Vou usar nomes brasileiros, mas eu estou escrevendo em Londres. É o Paço Imperial, mas na verdade é o Westminster. A lei contra o tráfico escravo a essa altura na Inglaterra já tinha sido assinada. Aqui já tinha sido assinada. Aqui da década de 50. Já tava, a Inglaterra já estava pressionando a gente. Já era tráfico ilegal na década de 60. Exato. Enfim, muito contexto. Deixa eu terminar de contextualizar a trash aqui pra Clara não me matar depois. O mocinho tem que ser rico, né? Sempre tem que ser rico nesses livros. Nunca é um pobre viajante. A Anne pode confirmar o que eu estou dizendo aqui, o que a Clara disse também. Sim. Ser rico nessa sociedade significava ser dono de terras. Significava ter pessoas escravizadas trabalhando naquela terra, te fazendo rico. Os problemas não desaparecem magicamente se você fingir que a escravidão nunca aconteceu. Então, quebrando nessa parte aqui a thread dela, eu vou começar a conversar com vocês sobre o seguinte ponto. Como eu dei o exemplo do mata o judaísmo, esquece a Segunda Guerra e foca na Alemanha, ela pegou o exemplo do Brasil, mata a população racializada existente no Brasil, mata os conflitos políticos em São Paulo à luz da época, e foca no casal branco paulista com o ar europeutizado, a gente foca no seguinte problema. Se vocês fossem os autores dessa obra e tivessem que refazê-la, que reescrevê-la, como vocês iriam conseguir demonstrar-se responsáveis tratando-se de ficção alternativa? Porque a desculpa que muitos dos fãs da Karina Ricci deram foi o seguinte: quando se trata de ficção alternativa, nós não precisamos ser fiéis o tempo todo à história real que originou aquilo. Portanto, nós, como autores, fazemos o que queremos, piramos dentro da narrativa e falamos, ok, mano, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser aqui, depois em outro livro eu faço diferente e o público que é meu se reparte. Vai 10 para cada livro. É novamente a preguiça, porque eu adoro história alternativa. História alternativa é justamente a história que tem um ponto de divergência que, a partir dali, foi tudo diferente. Nada mais foi igual. Tipo, o que aconteceria se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra, se Cartago não tivesse caído no Império Romano. Então, eu gosto e vejo. Isso dá um trabalho do cacete. Você chegar lá, então, que não teve escravidão no Brasil. Por que não teve escravidão no Brasil? Por que os portugueses, ao colonizar essa terra, não usaram mão de obra africana escravizada? Por quê? Também não usaram mão indígena escravizada. Ok, por quê? A Companhia de Jesus proibiu? Certo. E aí, como é que eles fizeram para colonizar esse chão todo? Seria o Brasil do tamanho que... Cara, se você vem com essa de porque é ficção alternativa, eu não preciso... Tudo bem, então me convença. Me convença. Como é que a gente chegou ao Brasil do tamanho que é, sem ser às custas de sangue e suor de pessoas escravizadas? Pronto. Me convença. Seja convincente quanto a isso. Não vai conseguir. Porque todas as colonizações da época moderna foram baseadas na escravização de pessoas. Todas. Inclusive a norte-americana. É que o pessoal esquece. Gente, a Inglaterra. O pessoal fica lá em Londres, na Londres dos Bridgerton. Esquece que a Inglaterra está baseada... A riqueza era baseada no Caribe, com escravidão, e na África. Isso só muda no século XIX, porque o tráfico estava na mão dos portugueses e dos holandeses. Aí já não começava a não ser lucrativo. Aí eles começaram com a industrialização. Mas assim, não tem ninguém bonzinho nessa história. Não tem nenhum império que tenha sido construído para aquele pessoal usar uma roupa de seda nova a cada baile, que não tenha sido no sangue do suor das pessoas. Então você quer me convencer que é um mundo alternativo? Ok, me convença. Mas me convença.
Não é só não existiu. Pronto, ok, não existiu, e daí? De onde vem a riqueza desse cara? Quem planta as terras desse cara? Trabalhadores livres? Tá, mas como chegou a isso? Isso. É porque aí que acontece. Aí, não, mas eu não preciso explicar isso tudo, não. Não preciso explicar isso tudo, não. Mas precisa saber para me explicar. Para o seu mundo ter coerência. O que acontece? São mundos ficcionais frágeis, porque se você for pegar a Julia Quinn, eu adoro a Julia Quinn, minha mãe ama, tem todos os livros da série dos Bridgertons, e das séries de spin-off, do quarteto Smith, tudo. Não faz. O universo ficcional é completamente incoerente. Do que aquelas pessoas vivem? Das suas terras. Gente, não. A nobreza inglesa no século XIX está todo mundo falido. Quem não tem terra fora da Inglaterra está falido. Quem tem dinheiro tem escravo. Ou tem plantações imensas que vivem num trabalho muito análogo à escravidão. Então pronto. É porque todo mundo ali tapa os olhos. E tem autoras que não fazem isso lá fora. Tem a Courtney Milan, que trabalha com pessoas racializadas. Tem a Beverly Jenkins, que está saindo no Brasil, sim, que também trabalha com pessoas racializadas. Maravilhosa. Alissa Cole também. Alissa Cole também está saindo no Brasil. Sim. A sacanagem né? Por muito tempo elas saíam na editora de romance época da Avon, lá fora, num selo à parte. Né? Não sai no selo normal. Enfim, é porque eu detesto escritor preguiçoso. O preguiçoso admite que é preguiça. Não quero pensar nisso, não. Não fica dando desculpinha. Admite a preguiça e vai na fé, beleza. Mas não vem me dizer, porque num mundo alternativo não precisa seguir as regras desse. Mas você precisa seguir suas próprias. Você criou as regras? Não. Então você não está sendo incoerente. Desculpa o longo rambling. Imagina. Olha, eu acho também que tem um ponto aqui que a gente pode começar a falar. Não quero fazer um mundo alternativo, não quero responder as suas perguntas. Tudo bem, só não finja que as coisas não aconteceram. Se você não quer seguir uma linha temporal e falar sobre o momento histórico, tudo bem, você não é obrigado. Até porque a gente tem uma diferenciação no gênero, que são os romances históricos, que são focados em seguir a linha histórica perfeitamente, entendeu? E a gente tem os romances de época, que são esses mais bobinhos. Tudo bem. Só que assim, não seja preguiçoso. É exatamente sobre isso. Não seja preguiçoso. Porque é o que acontece. Igual tá usando de novo a Karina Eide, sei lá o nome dela, né, do livro que eu tô lendo, que passa na Alemanha. Cara, o livro passa pouco tempo depois da guerra. E nem por isso a autora deixa de falar sobre a guerra. Ela não está ali especificando e abrindo 3.000 parágrafos, falando sobre a guerra. Não, ela só fala assim. Na história, a gente tem esse mocinho que a gente não entende muito bem o conceito, porque como na narrativa ele é uma criança, a cena até é um pouco meio confusa. O que está acontecendo? Ele está num navio com os pais, ele precisa fugir, os pais vão morrer, ele sabe, jogam ele ao mar, e ele é acolhido por uma tribo indígena, inclusive, tá, gente? Só que da Ásia, né, que é onde eles estavam passando. E ele fica desaparecido por 15 anos, tá? Até os holandeses acharem ele, tá? Naufragado de novo, inclusive. E existem formas para você construir algo de forma mais coerente. Você não precisa fazer um trabalho extenso histórico ali no meio, mas tem um pouquinho de coerência da época que você escolheu, porque você escolheu a época, você não escolheu falar sobre, sei lá, 1800 e bolinha. Então, pelo menos pesquise, né, o que aconteceu, fatos importantes, ainda mais se você quer tratar disso no Brasil, porque o que acontece lá fora não foi o que aconteceu aqui, e é importante a gente seguir, entendeu? Porque boa parte de como o nosso país, tudo aconteceu depois, vem desse momento. Você colocar só que é uma parte fofinha, você tá se enganando as pessoas que estão lendo seu livro. E deve ser por isso que ela deve ter que fez livro para adolescentes de 13, 14 anos. Porque no mínimo era uma preguiça de conseguir fazer um livro adulto. Vou complementar a tua fala. Adolescentes brancos de 13, 14 anos. Sim. Não, mas inclusive eu acho até interessante que porque no meio desse debate... A fala majoritária
a fala majoritária dos fãs, que são animadíssimos com essa adaptação, foi a seguinte: ah, mas é o meu livro de conforto, eu estou muito animada para essa adaptação, mesmo ela sendo problemática de certa forma. Os únicos pessoas que podem se julgar confortáveis com esse tipo de trama, com essa narrativa, com essa apresentação, são pessoas brancas, que é muito confortável para elas imaginar um mundo onde nós não existimos. Sim, e é o que eu ia falar. Muitas meninas negras estavam falando no Twitter que, tipo assim, leram muito tempo atrás, acharam ok, e hoje tem um pensamento completamente diferente. Letramento racial, né, bicho? Enfim, Então, passando por esse último ponto do dia para eu mudar de bloco, a gente vai fazer agora um trio de tweets, porque eles foram todos originados por um só. Porque uma pessoa que não suporta o livro A Perdida, que é a Max, foi e relembrou que esse livro é usado em diversos círculos, dentre autores e leitores, como exemplo dos livros nacionais mais bizarramente racistas, que são relativamente conhecidos até o dia de hoje, e faz muito tempo. Só que aí, uma galera começou a comparar a Karina Ricci com outras escritoras de época. E a comparação não foi muito certa, porque as comparações foram com a Julia Quinn, que nós já conversamos extensivamente sobre ela aqui nesse podcast, e com a Jane Austen, a autora de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, e entre outros, brevemente citada pela série no bloco anterior. Então, o grande problema é o seguinte: Jane Austen escrevia em uma sociedade completamente diferente do que essas duas outras autoras citadas. Então, século XIX, né? Isso. Mas a Jane Austen viveu naquele século. Então, né? Tem esse ponto. Mais precisamente falando, ela nasceu em 1775. Então, ela viveu esse tempo. Ela escreveu sobre o que ela vivia, sobre o que ela via. E ela estava no subgênero de comédia, de fazer uma crítica à sociedade que ela vivia de uma forma mais penalizada, assim, mas muito particular da visão dela. Não tinha por que ela expandir isso. Então eu acho muito injusto e incoerente julgar a Jane Austen no meio dessa história. Seria como até porque ela não tinha Google para fazer pesquisa, né? Exato. Inclusive, a gente tem que pontuar aqui que a própria Jane Austen provavelmente tinha costumes e pensamentos de uma época que hoje a gente já não tem mais, que não tem. Exato. Tem, mas, enfim, né? E tem aquilo, gente. A gente viveu numa sociedade a gente vive numa sociedade que é uma sociedade escravista. O Brasil foi uma sociedade escravista. Portugal não foi uma sociedade escravista, apesar de ter escravizado outros povos. A base econômica e aí na Europa, lá na Europa, a sociedade não era escravista. Eles deixaram a escravidão, né, o de ruim para as colônias. Escravos eram muito caros, né, pensando horrivelmente nos termos econômicos, eram muito caros, eram muito raros. Então, uma pessoa de camada média como a Jane Austen, uma camada média, acho que nem bem urbana, era muito rural ainda, nem sabia que existia isso lá no Caribe. Que as pessoas ainda escravizavam, que tinham que parar do tráfico e tal. Mas ali no cotidiano, era aquela servidão tradicional ainda vinda da Idade Média. Né? Das pessoas que viviam na sua terra, aí a filha ia trabalhar na casa senhorial, mesmo que a casa senhorial já não fosse uma casona, fosse uma casinha, ou você contratava uma pessoa por jornada e tal, porque a gente tem isso, a gente aqui, a Jane Austen não fala disso, porque lá não era corriqueiro, era uma coisa que só realmente gente muito rica, reis, rainhas e tal, porque eram peças caras, né? Como se fala na documentação de época, a documentação sobre a escravidão portuguesa trata como peças. Bom, tem gente hoje que fala de arrobas, né? Então, não dá. Mas é isso, né? Não era comum para quem estava na Europa. Tanto que eles chegavam aqui no Brasil e ficavam horrorizados. Se você lê os relatos de viajantes de época do século XIX sobre o Brasil, na questão da escravidão, o Darwin, um monte de francês que veio aqui também, eles ficavam, até os próprios portugueses ficavam chocados, porque não era comum. Tinha inclusive, muita gente racializada em Lisboa, em Espanha e tal, mas já era gente liberta, ou gente que sempre foi livre, nunca foi escravizado, que vinha de África
como negociante, com ofícios mecânicos e tal. E estava lá, mas então assim, a questão da sociedade baseada na escravidão é muito americana, muito sul-americana. Agora a pergunta que encerra esse bloco e é para todos vocês, que eu só vou escutar vocês falando para saber como é que isso funciona. O fato de fosse outra diretora assumindo esse projeto de adaptação para o audiovisual, para a Disney, desse uma de Shonda Rhimes e começasse a enfiar negro onde não tem, é válido para todas as tramas? Ou isso é simplesmente supérfluo e não tem nenhuma mudança efetiva no público que assiste essa série? Além da reclamação de praxe, que a gente sabe que acontece. No caso específico de Perdida, eu acho que aí entrariam uns bons furos de roteiro, porque se a gente começasse a enfiar personagens negros no lugar dos brancos, ela teria que explicar ou fazer uma justificativa para eles estarem no lugar onde eles estavam, porque a gente ainda está falando de um romance de época que se passa no Brasil. Então, teoricamente, no tempo onde ela está retratando a história, quando a menina volta no tempo, os escravos existiam e estavam lá, e estavam trabalhando. Inclusive, eu estou bem curiosa para saber o que eles vão fazer na adaptação para suprir isso. Entendeu? Porque ela vai ter que se virar nos 30 se fosse para ser assim. E eu acho que ela não quer, e nem os produtores iriam querer. E aí entra o que eu ia falar antes, sabe? E em questão também, que ela tem a outra, que é o Mundo de Luna, que é uma história contemporânea, que tem uma personagem, né? Eu vou usar o termo, porque parece que no livro ela usa também, tá? Uma pessoa parda, com cabelo cacheado, né? Que é o que o pessoal tava falando. E escalaram uma pessoa branca, de cabelo liso, pra fazer a personagem. Então, assim, só pra vocês entenderem que são duas adaptações que a gente tá vendo isso acontecer, né? Só serem brancos. Dizem as pessoas que em Perdida tem um ou dois personagens que são de fato negros, mas muita gente contesta essa versão também, tá? Pra mim, eu acho que ia ser do caralho. Eu quero que o mocinho lá seja um índio, um indígena, e eu quero que seja todo mundo indígena. Eu quero tudo indígena. Tudo indígena. Pra mim, assim, não é nem tanto a questão, porque assim, beleza, se quer evitar todo o trabalho que vai ser explicar como que chegaram os povos africanos aqui, então não explica, só bota um monte de indígena lá e eu já fico feliz. Tá, amiga, mas e a cultura deles? Então, aí eu acho que, tipo, dá pra você colocar algumas coisas, assim como eles colocaram em Bridgerton, que, tipo, agora na segunda temporada eles colocaram lá snippets de, tipo, da cultura indiana. Foi uma, nossa, meu Deus, incrível? Não, mas, tipo, colocou lá alguma coisa só pra dizer que tinha. E, assim, eu não tô assistindo... Mas aí entra a mão da Shonda Rhimes na história. Calma, pera. É a mão da Shonda. Calma, Rai. É uma comédia romântica. Eu não acho que o público vai assistir porque quer saber profundamente sobre a cultura indígena. O povo quer assistir porque quer ver o casal se beijando. É isso, acabou. Então, assim, você colocar uma coisa ou outra já é o suficiente, sabe? Você não precisa colocar ali uma aula do Brasil Escola. Certo. Mas aí a gente tá falando de uma perspectiva branca, né? Não vai, pra mim Sim. não vai fazer diferença, mas pra uma pessoa indígena vai, amiga. Então é um ponto a se pensar também. É que assim, vamos combinar que a gente já entra no Depende negócio muito, de né? que pessoa indígena que vai assistir isso daí, que conhece o background da Karina, Exato, é isso da que eu Karina falei Risse. desde o início. Quem vai assistir isso é o público dela. E o público dela, a gente já viu que tá cagando pra caralho pra isso. Ou seja, não adianta pintar ninguém de azul ali que não vai adiantar nada. Exato, é isso que eu tô falando desde o início. O público dela é branco. O público que tá confortável com esse tipo de coisa é branco. Não importa se escalar personagens negros ou não. Isso não vai mudar nada. Arriscar fazer o mesmo furdunço que teve quando botaram aquele rapaz para fazer o protagonista da primeiro ano do Bridgerton. Da primeira temporada. E foi um Duque, furdunço maravilhoso aquele Duque. desnecessário, porque o Duque de Hastings
Para começar o início de conversa, um autor muito bem contratado, tava lá fazendo Maravilhoso. direitinho. O único homem bonito que tinha naquela temporada para começo de Na conversa. série inteira, para começar de conversa. Assina embaixo. Porque tá difícil a representação masculina naquela série. O fato dele estar lá, fazendo o trabalho dele, ter sido contratado para isso, é muito mão de Shonda Rhimes na história. Quem acompanha o trabalho da Shonda em outras tramas já sacou o que ela quis fazer ali. A Shonda quis dar uma espécie de protagonismo para uma personagem que, a começar de conversa, na série de Bridgerton não existe. A rainha. Sim, maravilhosa aquela rainha também, gente. Maravilhosa aquela rainha. A Shonda concentrou os efeitos mais elaborados dela enquanto diretora em cima da rainha. Fez maravilhosa, mudanças ali muito objetivas dentro da série para tudo acompanhar a presença da rainha. Então, como é que ela ia tirar da reta a possibilidade de um dos duques, pelo menos um dos duques, aparecer racializado, sendo que a rainha é uma mulher preta? Não tinha como fazer uma coisa sem a outra. Então, por questão de coerência e coesão, a Shonda integrou isso. É uma comédia romântica. Realmente, Sally tem razão de novo. Não cabe debate político profundo nessa história. Até porque se coubesse, meu Deus do céu, não iam ser só 5 temporadas, ia ser muito mais. Mas eu acho que na série ela não se recusa a dizer que tem o colonialismo britânico na Índia, só não se aprofunda. Existe lá, tanto a família vem de lá. Nisso, porque ela não tem nem tempo. Mas existe, tá lá. Ninguém falou que não. A Inglaterra nunca pisou na Índia? Onde fica isso? Sem falar que, tipo, a Shonda já toma um piau, uma surra desgraçada de comentaristas, críticos de obras como a dela e de fãs aleatórios, tanto de Bridgerton original, tanto da série em si, porque ela foca em conflitos que às vezes são particulares para esses personagens racializados, como foi para Kate e para o Duke Hayes. E para Edwin também, para a irmã da Exato. Kate. Tem falado da questão da gordofobia com a Penélope também. Então, assim, vamos lá. A Shonda focou nesses negócios, a Shonda meteu a mão pesada dela no drama nesses pontos, e muita gente criticou ela por isso, dizendo que não precisava também. Então, você pega uma mulher que já está tomando tiros de todos os lados, já tomando porrada de todos os lados, você tem que rezar porque ela seja muito segura de si para continuar com o trabalho dela. E é por isso. Né? Entendeu? E graças a Deus ela é. Se fosse outra, já teria desistido. É, que esse bando de fã chato, gente, Bridgerton tá um inferno, de verdade. Deveria ter pegado uma produção merda, assim, pra ficar tudo lixo, porque, sério, de verdade, eu não terminei essa temporada, mas trabalho de produção e a forma como eles estão desenvolvendo a história a partir de tudo que ela construiu em volta, porque é muito fácil falar assim, mas os Bridgertons agora não são o foco principal. Sim, porque existem outros personagens. Ou você acha que ela colocou aquela rainha aleatória que não tem no livro pra nada? Não foi pra nada aquilo ali. Aquilo ali tem uma razão de ser. Então. Até pra ser o fio condutor das temporadas, gente. Quem é que vai aguentar 7 anos de 7 irmãos? Pois é, é chato pra cacete. Eu fico pra morrer. Eu fico pra morrer com o fandom. Não, então, eu fico pra morrer com o fandom reclamando dessa porcaria dessa série. Sendo que, assim, vocês não sabem o que é adaptação ruim. Vocês já viram a adaptação de Shadowhunter? Já assistiu Shadowhunter? Eu fiquei puta porque eles estavam comparando os Bridgertons com Shadowhunter. Eu fiquei, que puta que pariu. Nossa. Eu li todos os livros. Eu li todos os livros de Cidade dos Ossos. Eu li o início de Peças Infernais. Vocês não sabem qual é a tristeza de você receber aquele filme. Aquele filme até passa, tá ligado? Tem até os negócios que passa. Eu gosto do Jaime como Jace, apesar das pessoas falarem que ele é feio. Ele é feio, mas ele combina com o Jace. Na teoria era pra ser bonito, mas ninguém liga. Ele combina com o Jace. A atuação do Jaime é melhor do que aquele crossfiteiro de heteronomia. Cara, que ódio daquele cara. Eu quero olhar pra cara dele e socar a cara dele. Me dá a raiva. Ele, aquela ruiva. Cara,
Aquela série foi uma aberração. Você não sabe o que é você esperar, ver anúncio, ver cast, ficar decepcionada com o cast, mas ainda ter esperança. E aí você recebe aquilo, aquela coisa horrorosa, aquela tristeza, depressão. Entendeu? Para de comparar, não é a mesma coisa. E outra coisa. Assim, eu como fã de Percy Jackson, já tô anestesiada pra qualquer coisa que jogue no meu caminho. Exato. Eu, assim, como quem cresceu assistindo, lendo os livros de Percy Jackson e depois foi ver o filme, tipo assim, qualquer coisa que jogam na minha frente, eu tô preparada já. Tá, só outra coisa, só pra complementar. Gente, vocês estão esperando muita coisa que seja muito fiel ao livro, sendo que os livros são praticamente a mesma coisa, é um copia e cola. Você vai ter a primeira cena principal, que é um embolado de coisa que você vai saber o que vai acontecer na história. Na página 100 eles vão dar um beijo, e depois, a partir daí, eles viram um casal e vão ficar felizes pra sempre. Os livros são todos iguais, tem toda essa sequência. Você acha que as pessoas iam aguentar 8 temporadas de uma mesma história? É isso. Né? E quem conhece a Shonda, quem já viu as coisas que ela produz, as séries onde Gente, o nome dela... Aquela série de Washington, qual o nome, gente? Esqueci, Escândalo. Porra, maravilhoso, cara. Cara, as séries delas nunca focam só nesse protagonista que tá lá com o rosto. Sempre envolve várias outras pessoas que estão ali no meio. Então é muito idiota da cabeça dos fãs imaginar que assim, pô, é a temporada da Kate e do Anthony, só eles vão aparecer. A irmã que mal aparece no livro não vai aparecer aqui, ela não vai ter um propósito. Gente, puta merda, né? O que vocês estão esperando? Estão esperando outra diretora. Vocês querem um filme, vocês não querem uma série. E quase uma hora para falar da pesquisa. Já começo agradecendo a todas as pessoas que participaram dessa pesquisa literária. Muito obrigada novamente, porque ela é muito importante para a gente que fundamente esse roteiro, pensando em vocês também. E eu perguntei para esse pessoal, primeiro se eles eram leitores do assunto, que são livros de época, para saber se eles conseguiam responder o restante da pergunta. E, assim, mais de 70% dos votantes, de 70 pessoas, responderam que sim, são leitores desse tipo de gênero. Então, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu não sabia que vocês estavam aqui, desculpa. Não sabia, sinceramente, mas bem-vindos a esse podcast. Leitores de época. Enfim, enquanto esses livros de época que eles já leram, eles encontraram pessoas racializadas em geral. Aí eu incluí negros, indígenas, amarelos, etc. Sendo representados entre os personagens, sejam eles protagonistas ou secundários. Nessa pergunta, no caso. A maior parte do público respondeu nenhum. Para ser mais exata, 51,9% das pessoas responderam nenhum. Passo. Quantos desses livros são protagonizados por pessoas racializadas? De novo, a maior parte respondeu nenhum. Para ser mais clara, 79,6% das pessoas responderam. Quantos desses livros foram escritos por pessoas racializadas? Nenhum, de novo, a maioria. Quantos desses livros de época que possuem diferentes culturas sendo representadas em uma só ambientação? De novo, nenhum é a maioria. E a última pergunta foi, quantos livros de época ambientados fora do eixo europeu você já leu? E de novo, a maioria foi nenhum, mas é uma maioria muito perto da margem de erro. Né? E isso foi a única vantagem que teve na thread inteira. Então, analisando isso aqui como um todo, vocês viram que existe um padrão, né? Qual é o padrão de quem escreve e das pessoas que aparecem? Pessoas heterossexuais brancas. Sim. É porque hoje não dá tempo de eu abordar a falta imensa que existe da comunidade LGBTQIA+, dentro desse gênero também. Mas tá mudando. Agora a gente já tá conseguindo ter alguns livros. E você não conhece Cat Sebastian. O que tem... É que são elas começam no mundo independente, né, gente? O público que eu tô falando, dos livros de maior público, os maiores vendas entre os best-sellers, não tá tendo. Tem uma como Guia uma do Sáfico. Cavaleiro... Não, É o do Cavaleiro lá, não é? Esse é aquiliano, mas tem um sáfico também. Que é sobre É o segundo astronomia. desse. Não, amiga, tem um outro. Um bonito de capa vermelha. Isso, Olivia, o esse nome mesmo. da autora?
Stillborn Silence, uma coisa assim. Não, saiu em português, cara. E não também não lembro. traduzido, é um livro curto, é uma novela, uma noveleta, não chega a ser um romance. E falava alguma coisa sobre ciência. Agora eu não lembro se é astronomia. Vocês desculpem, minha cabeça é uma bagunça, mas eu lembro. Eu lembro bem de quando falaram no lançamento e tal. Chegou. Mas eu acho então, que a gente. em editora grande são só esses, né? Aqui no Brasil. Por Em enquanto. editora grande são só esses. Mas é aquilo, esses movimentos, né? A tia que tem 44 anos já viu muita coisa. Essas tendências de mudança, elas vêm primeiro nos independentes. Primeiro no underground. É o underground que... Isso em tudo. Música, pintura, escultura e literatura. É deles que vai vir a mudança. Porque eles geram uma tomada de consciência no público que começa a ver que gosta de coisas que não são ofertadas pelo grande mercado e vai começar a pressionar para consumir essas coisas também no atacado, digamos assim. Então, assim, não se pode desistir também. Né? Eu acho por isso que se a gente tem livros que apagam só porque é feio, então tem que partir de quem cria pegar o feio e colocar na história sem deixar de ter uma história bonita. Sim, concordo. E tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido. Então, se a gente... Com certeza tem alguma pessoa racializada escrevendo romance com protagonista racializado num contexto de época por aí. E o que a gente tem que fazer é encontrar esse tipo de livro e ler para mostrar que é esse tipo de conteúdo que a gente quer consumir. A Alissa Cole, por exemplo, ela tá começando agora, né? Mas ela tá recebendo até uma atenção legal porque ela tem livro contemporâneo que envolve aquele tema meio princesa e tudo mais, e tem livros de época que são meio mistérios e tudo mais, e a personagem principal desse livro, em específico, ela é uma ex-escrava. Então, realmente, em algum lugar tem, só que cabe a pessoa decidir, tipo, não, eu vou ler isso, entendeu? Eu quero ler isso, eu quero que mais coisas como essa sejam produzidas, porque não adianta nada só a editora, culpar a editora, né? Porque sem leitores não tem retorno e logo eles não vão apoiar mais autores racializados com personagens principais racializados. Vocês querem recomendações? Eu aceito. Por favor. Eu aceito recomendações. Tá. No meio do episódio a gente falou sobre a Alissa Cole. Por favor, leiam a Alissa Cole. Tem a Beverly Jenkins, eu acho. Que é uma grande dama. Ela é grande dama, ela ganhou muita coisa já, muito prêmio, Vento de Mudança, já saiu a sequência, e ela é uma autora pioneira. Sim, estão falando muito, muito, muito bem dela. O Vento de Mudança é maravilhoso. Maravilhoso, eu não Vento de li. Mudança. Maravilhoso. E ela é uma pessoa, ela é ativa, ela é ativista, ela reclama quando surgem essas bizarrices de soldado alemão e prisioneiro judia. Ai, meu Deus do céu. Ela não deixa passar, não. Internacional. Vamos falar sobre outras culturas? Então, a Lisa Kleypas, sei lá o nome dessa mulher, não sei pronunciar, no livro dela dos Hathaway, os 2 primeiros livros, porque eu tô no segundo livro, tá? Contam com a cultura dos ciganos, né? Romani, no caso, cultura Romani, e é feito de uma forma excepcional, sério, é muito bem feitinha. As pessoas não gostam do segundo livro, mas porque diz que é meio chatinho, mas é no segundo livro que você vai encontrar bastante coisa sobre cultura romani. E é bem legal. Eu recomendo a série, não recomendo a série ao todo, mas os 2 primeiros livros eu recomendo porque eu tô gostando. Vamos lá, autoras nacionais. Marina Carvalho, gente, eu já falei sobre ela aqui no podcast. Eu amo a Marina, ela faz um trabalho incrível. Os livros que eu vou falar agora, que são os romances eu gosto de chamar mais de históricos, porque ela trabalha numa linha cronológica que é muito, 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 muito legal. Os livros dela se passam em Minas Gerais, então tem toda a história do contexto da época certinho. E o primeiro livro chama O Amor nos Tempos do Ouro. E o segundo livro é protagonizado por uma ex-escrava, que é a história de Malika.
A única coisinha que dá uma perricada ali no meio é que ela fica com o mocinho branco, né? Que é filho do... Ai, como é a palavra? Senhor de Engenho? Do senhor, pode falar isso mesmo. É que, se não me engano, não é senhor de engenho. Mas vamos colocar assim. Eles têm um relacionamento que é descrito no primeiro livro, tá? E acontecem coisas e eles se separam, obviamente. Isso no primeiro livro. Aí, no segundo livro, conta a história da personagem em si, sobre as raízes dela, do crescimento dela. Tem uma cena sobre cabelo que eu chorei, eu me acabei de chorar, gente, sério. Me acabei de chorar. Puta que pariu. Não é à toa que eu amo tanto essa mulher. Eu tô falando em geral, tá, gente? Não são só pessoas racializadas. Eu dei foco primeiro para essas racializadas, agora eu tô dando foco para as pessoas que são brancas e tal, mas que têm um mínimo de consciência para poder falar. E o último livro que eu vou recomendar é Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra, que se passa no Rio de Janeiro, tá? Sobre... esqueci o nome da principal, perdão, gente. Ela acabou de sair de um manicômio, basicamente, porque ela é acusada de ser mulher, é isso. Ela falava que ela estava histérica, e aí ela ficou, se não me engano, são 10 ou 15 anos presa nesse manicômio, e aí ela sai, e aí ela vai descobrir que ela herdou do marido abusivo dela, herdou as terras e tudo mais, e ela vai pro Rio, e ela reconstrói a vida dela, e aí aqui a gente tem um importante personagem, que é o primeiro advogado negro que ela colocou na história. É muito, muito legal o trabalho de escrita da Paola nesse livro, tá? Ela fez um trabalho de pesquisa incrível. Quem acompanha ela, como eu, sabe, ela sempre falou bastante quando ela estava no processo criativo de recomeçar. Ela mostrava vários livros históricos que ela estava lendo sobre o Brasil, tá? Então, é uma recomendação que, assim, os dois personagens são brancos, mas mesmo assim ela não esquece de deixar alguém ali para te mostrar que no tempo tinha pessoas negras, entendeu? Ali no meio. Inclusive que, mesmo depois de um baque tão grande como a escravidão, conseguiram se tornar pessoas com carreiras importantes no meio ali e tudo mais. E é bem legal o jeito que ele luta no livro, que é tipo assim, se não me engano, não querem aceitar ele no meio, e ele vai, se impõe e fala. Sério, é incrível. Esse livro é muito bom, tá? E é isso, essas são as recomendações de hoje. Minha recomendação, para não dizer que eu não falei nenhuma hoje, eu sou a host, então, pelo amor de Deus, né? Eu vou recomendar um dos livros da minha TBR, que é Poderosa Liberdade, da Ju Marchese. Eu acho que esse é o único livro dela. Eu acho que esse é o único livro dela que tem uma protagonista preta, se eu não estou enganada. Mas é um dos livros que eu me apaixonei pela sinopse e resolvi comprar. Então é isso, pessoal. Poderoso Destino é muito bom, gente. Recomendo, a Ju é incrível. Sério mesmo, leiam ela. Então, esse foi o episódio sobre a treta da Karina Risse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto na próxima semana. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.